Tudo bem com você? Feliz semana, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal do YouTube da Igreja Adventista do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, carinhosamente conhecida como Igreja UNASP EC. Ficamos muito felizes que mais uma semana você escolheu estar com a gente para estudar o tema deste trimestre, o tema desta semana em especial, da lição da Escola Sabatina. Você sabe que estamos já agora chegando ao quarto tema, a quarta lição desta lição chamada, deste guia de estudos chamado Descanso em Cristo. Já estudamos 3 semanas aí com convidados, amigos especiais, temos utilizado esta tecnologia para falar com pessoas de perto e de longe, trazendo elas mais próximas aqui também de você que nos acompanha. E mais uma vez, certamente, os nossos amigos e convidados os serão usados aqui por Deus e falarão ao seu coração. Eu tenho que lembrar você, a cada semana, ative as notificações aqui no canal da Igreja do UNASP EC. Não só ative as notificações, mas marque lá o sininho, além de se inscrever, aliás, se inscreva, perdão, e ative as notificações também, porque aí todos os nossos itens das nossas várias áreas aqui de atuação da igreja, os sermões, o Estude Comigo com o pastor Hernani, o pastor Elias Brenha, o Chá e Terapia com a psicóloga Casey Brenha e tantos outros eventos, lives que nós organizamos aqui, você vai ser avisado exatamente quando ele chegar ao ar, não é? Tem também os sermões do pastor Cláudio Omar, do pastor Hernani e tantos outros amigos aqui. Eu queria agradecer nesse momento alguns que têm nos acompanhado, têm comentado nos nossos vídeos, como a Marta Gomes, o José Rodrigues, a irmã Nice Santos, o João Cavaco, lá de Portugal, que nos acompanha, o Carlos Araújo, o Paulo da Silva, a irmã Maria Auxiliadora, Ieda Freire, Vânia Pereira, o pastor Adriano Cecílio, do canal Minuto Profético também, um abraço para ele, e ele está sempre nos acompanhando aqui, e aliás, eu vou dar um spoiler, ele é um dos nossos convidados de hoje, pastor Adriano Cecílio, daqui a pouco eu vou apresentá-lo aí de modo mais especial. Mas eu queria desejar a você mais uma semana abençoada ao lado de Jesus, desejar que Deus realmente guie a sua vida e que você, a cada semana conosco, seja fortalecido na sua fé. Esta semana nós temos como tema a lição de número 4, que se chama O Custo do Descanso. Esse é o quarto tema que iremos estudar, então daqui a pouco vou entrar em detalhes sobre isso. Mas então, para participar conosco, eu quero agora sim convidar 2 amigos que vão estar conosco no estudo desta semana, que é o pastor Davi Cabanha e o pastor Adriano Cecílio, como eu disse, né? Eu sempre mando um abraço aí para os que comentam lá no nosso vídeo. O pastor Adriano nos deu uma sugestão aí, que inclusive vai ser acatada depois, né? Quem sabe vamos transformar aqui essa lição não só em vídeo, mas também em áudio, podcasts, para você que possa, que não pode ver, possa pelo menos ouvir o conteúdo. Mas eu queria começar apresentando o pastor Davi Cabanha, que é um colega de longa data, nós estudamos juntos por 3 anos aqui no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, e aí depois ele foi se aventurar, ficou 1 ano como missionário na Espanha, sua esposa também estudou ali durante 1 ano, né? Eles estiveram ali servindo a igreja, estudando, e ele se formou um ano depois, mas nós durante bons anos estudamos na mesma sala. Então, pastor Davi, que hoje é um pastor distrital, lá em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, para você que nos acompanha pela primeira vez ou não é membro da Igreja Adventista, o pastor distrital, assim como o pastor Adriano Cecílio também é um pastor distrital, é um pastor que cuida das igrejas, um grupo de igrejas numa região geográfica, seja numa cidade ou em cidades próximas, nós chamamos de distrito pastoral. E o pastor distrital cuida então daquele grupo. O pastor Davi é pastor distrital em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Pastor Davi, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo nesse momento aqui conosco. Se quiser aí abrir o seu som e cumprimentar os nossos amigos, fique à vontade. Obrigado, pastor Júlio aí, pastor Adriano que está aqui conosco também. É sempre um prazer estar com vocês e eu tenho certeza de que esse estudo vai ser um estudo abençoado, né? Com certeza.
mandando um abraço aí para os membros aqui do nosso distrito, para os amigos aqui da nossa associação também, os pastores, a todos que nos acompanham, agradecer a Deus pela companhia de vocês sempre. Amém, obrigado, pastor Davi. E assim como o pastor Davi, como eu disse, o pastor Adriano Cecílio também é pastor distrital. E ele trabalha não no interior do Mato Grosso do Sul, o pastor Davi atua no Mato Grosso do Sul, no interior, como eu disse, Paranaíba, mas o pastor Adriano atua, se é que eu posso dizer que é interior, porque ali na Grande São Paulo, ele atua como pastor distrital na cidade de Caieiras, né? Que é praticamente grudada em São Paulo. Então, até pouco tempo atrás, eu tinha dificuldade de distinguir o que era bairro e o que era cidade. Eu sei que Caieiras é uma cidade, mas, por exemplo, Perus, que está grudado, é um bairro da cidade de São Paulo, né? E o pastor Adriano atua ali naquela região, a grande São Paulo, né? Trânsito, movimento, né? O pastor Davi está lá no interior do Mato Grosso do Sul, são realidades diferentes. Pastor Adriano também tem um canal, você está vendo ali à esquerda dele, canal Minuto Profético. Ele vai falar um pouquinho também desse canal agora, para que você possa seguir, se inscrever também no canal dele. Mas, pastor Adriano, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite prontamente. E nós somos provenientes da mesma região, né? Eu e o pastor Adriano fomos criados ali no oeste, né? No oeste do interior de São Paulo ali. Pastor, seja bem-vindo. Júlio, Davi, muito obrigado aí, né, por poder me permitirem participar desse momento, né? O ministério nos uniu, mas a internet está nos aproximando, né? Quero mandar um abraço aqui para todos que estão assistindo. Eu sempre ouço, né, esse programa, né, esse estudo, a lição. Não tem como eu assistir, mas eu ligo no YouTube, coloco no bolso e vou fazer minhas corridas, né? E ouço sempre, né? E aí, às vezes eu coloco meus comentários aí, como você viu, né? Quero mandar aqui um abraço também para o meu povo aqui do distrito de Caieiras, um povo muito amado, né? Muito amigável. O pastor Júlio conhece, já esteve aqui com a gente, né? E dizer para você que está nos assistindo aí, Deus abençoe ricamente você, abra teus olhos, unja os nossos lábios, né? Para a gente poder compreender essa lição. E se você ficou curioso, quiser conhecer mais sobre profecias, tem um canal aqui, Minuto Profético. A gente tem muito material lá que pode ajudar você aí nos seus estudos proféticos. Pastor Adriano, muito obrigado. E você que nos assiste, eu recomendo, tá? Eu sou inscrito no canal Minuto Profético. Procure ali Minuto Profético no YouTube, se inscreva, ative o sininho também, não é, pastor Adriano? Para que você receba sempre ali em tempo real os novos materiais, as novas palestras, não é? Só lembrando que nós temos podcast também. Eu tenho um podcast já com mais de 40 episódios gravados. Você pode procurar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Tem um podcast aí para poder ouvir também. Então, se você não quiser assistir, você pode ouvir o canal Minuto Profético. Eu vou convidar nesse momento o pastor Davi Cabanha para que faça uma oração. E, pastor, a gente sempre costuma dizer que nessa oração nós desejamos que Deus ilumine a nós aqui na condução do estudo. E eu agradeço os irmãos que têm comentado, elogiado a condução do programa. Bem humildemente, a gente aqui procura servir da melhor maneira e sempre trazendo convidados com muito mais conteúdo para que possam trazer para vocês aqui. Mas, pastor Davi, nós temos membros de várias denominações nos assistindo, então nosso desejo é que Deus ilumine a nós e também a eles, para que possam compreender aquilo que iremos expor da palavra de Deus. Você pode, nesse momento, fazer essa oração? Claro, claro. Vamos orar, então. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos porque estamos aqui com a tua palavra aberta para que o teu Espírito fale a nós através das palavras do pastor Adriano, do pastor Júlio, que todos nós sejamos abençoados pela exposição e abertura da tua palavra, Senhor, a lição da escola sabatina. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre tem nos direcionado, tem nos dado a tua palavra, tem nos dado o entendimento, a sabedoria através do teu Espírito, para que juntos, nas conversas, nas interações, quando
isso se relaciona com a palavra de Deus. O Senhor nos abençoa, Pai. Portanto, fica conosco nesse estudo, abençoe cada um de nós, abençoe os ouvintes, cada um deles, suas famílias, enfim, Senhor. Esteja conosco, nós te convidamos através do Teu Espírito para nos acompanhar e nos direcionar também. Nós te agradecemos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, não é? Você que está conosco, como eu disse, não pode se esquecer, o tema de hoje, do nosso estudo, é o tema de número 4, o custo do descanso. Nós temos hoje, no contexto que vivemos, no mundo em que vivemos, nós temos muitas pessoas que dizem que você pode obter apenas pelo seu poder interior, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, você pode decidir o seu destino, obter sucesso, alcançar aquilo que você quiser pelas suas próprias forças, né? Isso nós chamamos de autoajuda. E como cristãos, por mais que tenhamos que ser motivados, por mais que tenhamos que ser animados, nós sabemos que nós dependemos não da autoajuda, mas sim da ajuda que vem do alto. E essa semana vamos estudar, então, e descobrir que o verdadeiro descanso tem um custo. E vamos falar um pouco sobre a vida daquele homem que na Bíblia é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E nós vamos estudar sobre a vida dele e descobrir como ele chegou a esse conhecimento do verdadeiro descanso e qual o custo deste verdadeiro descanso. E eu quero convidar você para, neste momento, abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 51, verso 10. Livro de Salmos, não é? Diferente dos outros livros da Bíblia, que tem capítulos, o livro de Salmos, ele é um livro de hinos, de cânticos. Então, o Salmo 51, e não o capítulo 51, é também ali um hino, um cântico de Davi. E é dele que nós extraímos o nosso guia de estudos, a lição número 4, traz o texto, o verso para memorizar. Então, leia comigo junto na sua Bíblia, ou mesmo na tela, o Salmo 51, verso 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero chamar para minha tela aqui os meus dois convidados, pastor Davi Cabanha e pastor Adriano Cecílio. Pastor Davi, dentro desse nosso guia de estudos, eu sempre reforço que a nossa intenção aqui não é substituir o estudo da Bíblia e nem o estudo da lição da escola sabatina. Então, muitas vezes, nossos convidados vão ver que a gente não lê todos os versos. Às vezes lemos, às vezes não, o convidado pode ler, mas nós mencionamos aqui os temas relacionados ao guia de estudos para complementar o estudo dos nossos irmãos, né? O nosso guia de estudos, pastor Davi, aqui no domingo, que é o primeiro dia, tem como título Cansado e Exausto, né? E ele vem apresentando aqui a história de Davi lá em 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5. Eu queria te perguntar, e o Salmo 51 tem uma relação muito próxima com a minha pergunta, o que aconteceu na vida de Davi que fez com que em dado momento ele elevasse essa oração a Deus que nós lemos agora, do Salmo 51, 10, né? A gente sabe que Davi estava onde não deveria estar, né? Fazendo o que não deveria estar fazendo, mas eu queria que você desse para nós detalhes do que aconteceu na vida deste homem, que é chamado o homem segundo o coração de Deus. E quando Davi, eu vou dar um spoiler aqui para o pastor Davi, quando Davi, não o pastor Davi, mas o Davi da Bíblia, ele comete algo que não era de acordo com a vontade de Deus, eu já pergunto, ele reconhece ou ele tenta encobrir? Pastor Davi, faz essa introdução para nós deste evento tão marcante da palavra de Deus, da vida deste servo do Senhor. Certo.
Júlio. É muito interessante, né, quando a gente vai olhar aí a dinâmica, talvez, dos relatos bíblicos aí, né, e o nosso guia, ele falou um pouquinho dessa dinâmica, né, desse deslize que Davi ele comete na vida dele. Claramente, como o pastor Júlio disse aí, ele estava no terraço do palácio dele, ele era um rei ali em Israel, né? E ele viu a esposa de Urias, Betseba, né? Esposa ali, e isso encantou os olhos dele. Ele mandou seus serviçais ali para que trouxessem Betseba, e então, ali com ele, ele comete o pecado do adultério, certo? Ele vê uma mulher muito bonita, né, tomando ali um banho na casa dela, e os impulsos pecaminosos, tudo aquilo que ele talvez acariciava ali, né, venceram naquela noite, né. Então ele se deita com Betseba, que era esposa de um oficial de bastante confiança ali do exército dele. E como o pastor Júlio perguntou aí, né, essa é uma história bastante difícil da gente entender. É uma história aí também bastante dolorosa, né, da família de Davi. Então, após esse momento aí, a essa queda, na verdade, né, nos lembra que mesmo sendo rei, ele não estava acima da lei de Deus, como diz aí o nosso estudo. Eu, analisando aqui essa história, né, vendo aí essa pergunta também, me veio à mente uma frase que esses dias eu ouvi, que o pecado, ele sempre exige mais. Ele sempre exige mais. Então, Davi, nessa dinâmica que ele está ali, em meio a todo esse pecado, né, ele é levado a camuflar, podemos dizer isso, né? E ele, como rei, era a pessoa que deveria dar esse exemplo. Depois nós iremos ver ali também que Urias, que era o servo do rei, ele teve uma atitude muito mais nobre do que o próprio Davi, né? Então aí nós vemos nessa história esses dois textos, né? Um da queda, e ali em Salmos a gente observa também o momento que ele confessa a Deus, né? A gente vai ver um pouco isso mais para frente, mas isso afeta não somente a vida de Davi, né? Mas afeta também a história da família dele, a história da família de Urias, enfim. Esse pecado, ele tem uma extensão que talvez no momento ali do ato, né, Davi jamais imaginou que isso aconteceria. Eu queria apenas pontuar, eu achei interessante que o pastor Davi falou aí, né, dessa posição que ele tinha, né, o que se esperava dele, né, e de Davi, e o que ele acabou fazendo, né. Mas eu queria também pontuar o seguinte, que ele estava olhando, fazendo aquilo que não deveria, né. Ele estava com os pensamentos e o seu foco em algo que não era para ele estar, né. O coração dele deveria estar na batalha, deveria estar com Israel, deveria estar ali liderando o seu povo, mas ele preferiu ficar no sossego, né, na comodidade do seu palácio, e aí onde ele houve o espaço para a queda, né? Quem sabe muitos estão nos assistindo aqui, e tome cuidado com a ociosidade, né? Em Ezequiel 16 diz que os pecados, né, o pecado de Sodoma e Gomorra foi a ociosidade. Eles tinham de tudo, né? Tudo era fértil, tudo prosperava, e sem fazer, sem se colocar à disposição, sem ser útil em alguma coisa, acabaram nutrindo pecados aí, e que externaram esses pecados que nós conhecemos de Sodoma e Gomorra, né? Então eu vejo que Davi, ele deveria estar com o coração em outro lugar, mas ele estava com a cabeça em outro lugar, né?
Pastor Adriano, obrigado. Pastor Davi, muito bem colocado. Palavras curtas, simples, mas olha, consequências na vida de Davi e da família de Davi. E quem deveria dar o exemplo, deu o exemplo errado. Pastor Davi, obrigado por essas palavras. Quiser complementar um pouquinho mais? Então, é difícil a gente analisar essa situação vinda de um camarada que Deus havia abençoado tanto, né? Pois é. Se a gente for parar para pensar nisso, então, às vezes a gente pensa que a prosperidade, tudo aquilo que a gente às vezes pode possuir, vai nos libertar do pecado. Mas se a gente entender o quão arraigado o pecado está na humanidade, a gente também vai desenrolar a questão de Davi, vai entender um pouco mais essa questão na vida dele, né? Porque ele estava no auge, talvez, do reinado dele. Tinha tudo nas mãos dele. Podemos dizer que, né, mulheres, né, tinha ali com ele, e ele vai cobiçar exatamente a que ele não poderia cobiçar. Então, a gente vê a história do pecado muito clara nesse ponto aí, que a Bíblia mostra a questão de Davi, porque o pecado é inerente às minhas posses, a tudo que eu tenho, às bênçãos que Deus me dá, enfim. O pecado, ele é algo que está arraigado no nosso coração, e se a gente não cuidar, como o pastor Adriano falou aí, um pequeno deslize, né? E não importa a posição, se você é rei, súdito, servo, enfim, isso não importa, não está. A gente tem que cuidar, e principalmente a questão dos olhos, né? Ele está ali ocioso, como o pastor Adriano falou, andando ali, e o inimigo coloca essa situação, né? E ele então decide cometer esse pecado, esse deslize. É interessante, o pastor Davi colocou, o pastor Adriano também colocou. Poderíamos fazer um resumo aqui. Onde está o teu tesouro, diz a Bíblia, ali está o teu coração também. Né? Davi tinha tudo, mas o foco dele, naquele momento pelo menos, né, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, estava com a cabeça em outro lugar, como colocou o pastor Adriano. E pastor Adriano, vou lhe fazer aqui duas perguntas em uma. Nós sabemos que esse pecado e o pecado da cobiça é interessante porque se a gente olhar para a vida de Davi e a gente colocar contra ou de frente aos 10 mandamentos, por causa da cobiça ele acaba quebrando praticamente todos os outros mandamentos, né? É interessante isso. E dos 10 mandamentos, a cobiça é o único que não pode ser visto, porque está no coração. Então eu posso ver alguém ou não adulterando, transgredindo o sábado, não honrando pai e mãe, mas eu não tenho condição de dizer se a pessoa está ou não cobiçando. É interessante. É um pecado oculto que pode levar à quebra de outros. Mas nós sabemos que nesse contexto, pastor Adriano, ele não só tomou Betseba, teve relação sexual com ela, como depois ele tenta encobrir, não conseguindo, porque aqui, e é uma ironia do texto, né? Urias, o hitita, vem e é mais fiel que Davi. Ele dorme na calçada para não dormir com a sua esposa, porque os seus colegas de batalha estão lá no meio da guerra. E a gente sabe que, no fim das contas, Davi trama e executa o assassinato de Urias. Depois disso tudo, eu queria lhe perguntar. Entra na história o profeta Natã, que tem um papel muito importante na vida de Davi, pastor Adriano. Foi Natã que, por exemplo, havia aconselhado Davi na construção do templo, não é? No templo, e depois Deus vem e diz, olha, você não vai construir, vai ser o seu filho, etc. Mas, enfim, por que Natã prefere contar uma história, já entrando no tema de segunda-feira aqui, né? Despertando a consciência. Por que Natã prefere contar uma história ao invés de envergonhar Davi publicamente? Mesmo que não tivessem mais pessoas na sala, no ambiente, ele poderia ter dito, olha, Davi, eu vim falar para você aqui que aquilo que você fez, não sei o quê, não sei o quê, e ele não faz isso. Então por que ele usa de uma história para não envergonhar o rei publicamente? E por que quando Davi, após Natã utilizar este artifício, esta pedagogia,
Por que Davi não confessa que pecou contra Urias? Pequei contra Urias, pequei contra Batseba, porque muitos teólogos entendem que isso aqui foi um estupro. Batseba, ela não podia dizer não ao rei, então ele praticamente comete um estupro ali, algo forçado. Mas por que ele não reconhece o pecado contra as pessoas, mas ele diz então, pequei contra o Senhor? Pastor Adriano, esses dois pontos de vista, por favor. Vamos lá. Antes de começar, eu preciso dizer uma frase que eu ouvi esses dias atrás, né? De que Urias bêbado é mais fiel do que Davi são, né? Incrível isso, né? Como que existe aí, realmente é uma ironia aí, né? O rapaz vem da batalha, bebe, e mesmo assim permanece fiel, e Davi, o rei, em casa, comete os problemas, né? Então, veja, eu costumo dizer que nós temos que tomar cuidado quando a gente chama o pecado pelo nome, sem antes chamar o pecador pelo nome, né? Natan, ele foi inspirado por Deus para ter essa atitude, né? E nós que temos essa história em mãos, nós podemos ser iluminados por Deus, né? Para poder tomar as mesmas atitudes. Porque, veja, nem sempre dizer a verdade é moralmente correto. Como assim? Por exemplo, eu vou falar com uma pessoa que ela cometeu um erro. E aí eu chego lá e falo todas as verdades possíveis. Você é um assassino, você não presta, você é isso, e são verdades, são fatos. Mas a pessoa que cometeu os erros, que a tua intenção, ao dizer a verdade, você quer corrigir a pessoa, mas não apenas corrigir, mas redimir a pessoa. O cristão não está aqui para apenas apontar o pecado, mas apontar a saída do pecado, né? Então, Natan, ele fez algo muito interessante. Ele usa ali uma história, né, que você com certeza já leu aí, ou vai ler na sua lição. Ele conta a história ali do rapaz que só tinha uma ovelhinha, e vem outro que tem um monte de posses e rouba aquela ovelhinha, pega aquela ovelhinha, enfim. E Davi, ele abre o coração, com essa história, ele abre o coração para a justiça. E nesse momento, Natan falou, é agora. Então, Davi, você é esse cara, você cometeu esse absurdo, né? Então eu vejo assim, dizer a verdade nem sempre é moralmente correto, né? Não adianta chegar para um assassino, para um pedófilo, para um, sei lá, para um idólatra e dizer que ele está fazendo errado. Ok, isso faz parte do processo, mas como dizer, né? Como fazer... porque, veja, fazer o que é certo, mas da maneira errada, se torna errado, né? Porque certas verdades que eu digo para uma pessoa pode fechar o coração. Você pode até perder a pessoa, né? Eu lembro muitas vezes quando meu pai, não sei se já aconteceu isso com o pastor Davi ou com o Júlio aí, muitas vezes meu pai, na hora de me corrigir, ele não conversava comigo, né? Não sei. Muitas vezes ele vinha e dizia as suas verdades e eu apanhava. Mas eu lembro que quando meu pai começou a ter um pouquinho mais de senso de como educar os filhos, ele começou a conversar. Ele falava assim, do jeito dele, moleque, o que você fez é errado por causa disso, disso, disso. Agora você vai ter essas consequências assim, assim, assados. Então ele me convencia do meu erro. Então, quando eu era convencido do meu erro, o meu coração estava aberto para receber aí a punição do meu pai, né? A mesma coisa somos nós. Quando nós vemos uma pessoa em pecado, é tão fácil de falar que ela está errada. Isso é simples, é fácil. Mas o mais difícil agora é pensar da maneira, né, as palavras que nós vamos usar, né? Como que eu posso falar do erro dela sem fazer com que ela entre mais ainda no buraco, né? Porque, veja, são poucas as pessoas que cometem erros e não sabem dos seus erros, são inocentes. Por exemplo, Davi. Davi, gente, ele sabia que ele tinha feito caca, né? Ele sabia. E ele estava tentando esconder, como nós falamos aí, né? Então já havia um peso esmagador da culpa nele. Ele já estava carregando aquela culpa, tentando esconder, jogar em alguém. E quando Natan vem, se Natan viesse para cima dele, sendo agressivo, impositivo, Davi, quem sabe, perderia a cabeça e, como ele sendo o rei, poderia mandar matá-lo. Poderia, por que não, né? Mas quando Natan age de forma sábia, né?
de alguma forma abrindo a mente de Davi, porque Davi, ele foi pastor, ele sabe o que é perder uma ovelhinha preciosa, então ele queria um senso de justiça, e aí ele caiu em si e falou, puxa vida, eu fiz isso, né? Então, assim, eu penso dessa maneira, nem sempre dizer o que é verdade é moralmente correto, né? A gente tem que saber como fazer isso, né? E nem sempre apontar pecados e dizer o pecado, sem primeiro chamar o pecador pelo nome, mostrar empatia pela pessoa, não adianta convencer a pessoa da verdade, a gente tem que redimi-la para a verdade, fazer com que as pessoas abandonem os erros, né? Então tem uma maneira de fazer. E agora, na segunda parte da sua pergunta, Júlio, que a lição traz, né? Porque ele diz que não pecou contra ela, contra o povo, enfim. Ele fala contra Deus. Porque nós temos que tirar o chapéu para Davi. Davi, ele era uma pessoa à frente do seu tempo em questão do relacionamento com Deus. Ele sabia que quem é o criador da lei, todo pecado cometido, em primeiro lugar, eu afeto o criador da lei, é Deus. Então, assim, Davi sabia do mal que ele tinha feito com Deus, que tinha feito tantas coisas, né? Interessante que Natan fala assim, você pecou contra aquele que te ungiu como rei, que te protegeu, que te fez isso, né? Então Davi sabia disso. Então, assim, ele via, claro, ele fez algo errado com Urias e também com Betseba, mas ele entendeu que o mais machucado na história era um Deus de amor, que não queria essa situação, né? Então, nós temos que aprender com Davi. Nesse ponto, Davi, a gente tem que tirar o chapéu. Ele realmente entendia quem era o dono da lei e quem merecia realmente o nosso sincero pedido de perdão, né? Pastor Davi? É interessante isso, né? Porque o pecado, ele tem consequências tão graves na vida do ser humano, que, é claro, quando Davi ele estava ali observando Betseba, ele jamais imaginaria que tudo isso aconteceria na vida dele, né? E um outro ponto da sua pergunta, que o pastor Adriano tocou aí muito, muito sabiamente, foi a sabedoria, e eu tenho certeza de que Natan foi usado pelo Espírito Santo ao contar essa história para Davi, porque ele também corria risco de vida, né? Porque o rei tinha esse poder, a gente sabe disso. Porque ele havia acabado de cometer um assassinato, ele poderia cometer outro? Claro, né? Poderia tramar também com a vida de Natan, e Natan foi muito esperto nisso, né? Guiado por Deus, é claro. E ele conta uma história, e isso desperta a consciência de Davi, porque ele usa contextos e essa história toca no coração de Davi, porque ele era um pastor de ovelhas, né? Então isso, com certeza, quando Natan estava contando essa história, contextualizando ali, Davi entendeu muito bem isso. E isso despertou a mente dele. E o que é interessante dentro disso tudo é que desperta a mente dele para o pecado, mas isso é bastante interessante porque ele se volta para Deus. Porque ele sabe que todo pecado contra Deus, ele também vai ser uma afronta ao meu próximo. Então, todo mau relacionamento com Deus, ele vai ser uma afronta ao meu próximo, porque quando eu me rebelo com Deus, automaticamente eu também me rebelo contra a minha família, eu me rebelo contra meus filhos, porque os ensinamentos de Deus, eles estão todos em conexão, né? Então, essa extensão, aí a gente poderia falar disso por muito tempo, e a gravidade disso. Então, Davi, ele entende, e o que me chama a atenção, e outro ponto também, é a rapidez com que ele se arrepende. A gente vai falar isso mais para frente, né? E, ao mesmo tempo, a rapidez que ele se arrepende, mas também a rapidez do perdão de Deus. E a gente vai ver um pouquinho dessas consequências também, né? É interessante isso, porque Natan desperta a consciência dele, mas não tira as consequências daquilo que ele cometeu. Muito bem. Eu só queria deixar, Júlio, uma dica, né? Natan usou parábola
uma parábola para poder convencer e abrir o coração de Davi, né? Eu tenho feito aqui uma série chamada Construindo um Lar Feliz, né? E recentemente eu estava falando sobre perdão, né? Sobre como dizer para o seu marido, para o seu filho, que ele errou e como corrigir, né? Então a dica que eu queria deixar é o seguinte: quando alguém errar contra você, não chega dizendo apenas o erro. Diga o seguinte, por exemplo, Júlio, estou muito triste com você. Então você fala o seu sentimento. O que você fez me deixou triste, estou me sentindo assim, eu pensei dessa maneira, aconteceu isso, então aquilo que você fez eu considero como erro e isso está me machucando muito. Então eu gostaria que você, aí interessante, você falou do sentimento, falou do erro e aí você procura dar uma solução. Então eu gostaria que a partir de hoje você fizesse isso, né? Então assim, eu tenho experimentado isso no meu casamento, né? Minha esposa me fez ver tantos erros que eu cometia, que muitas vezes quando ela vinha falar comigo, e ela vinha dizendo a verdade, né, vocês sabem, no nosso espírito, nossa carne humana aí, né, e agora ela usa essa dica, e isso tem feito abrir meus olhos, né, então ela diz assim, quando eu fico sabendo que eu fiz algo que magoou a pessoa que eu amo, aí eu repenso as coisas, falo, peraí, né, porque muitas vezes fica só a razão pela razão, e fica aquela briga de razão, né, interessante, Natan fez Davi entender o mal que ele tinha feito contra um Deus que ele tanto ama. Por isso, Davi abriu o coração e aceitou aí a exortação, né? Então fica aí a dica. Para você que nos acompanha, pastor Adriano, pastor Davi, você percebe que eles têm colocado aqui algo que, para resumir, eu poderia dizer que Davi reconhece que o seu pecado, ele primeiramente, ele ofende a Deus antes de ofender as outras pessoas. Por quê? Porque Deus é o criador das outras pessoas, foi muito bem colocado. Aqui no livro, por exemplo, Patriarcas e Profetas, Ellen White, a escritora Ellen White, diz assim: a repreensão de Natã tocou o coração de Davi, despertou sua consciência e a terrível gravidade de seu crime veio à tona. Portanto, é importante, e eu já vou voltar agora nesse instante para o pastor Davi e o pastor Adriano, mas é importante que você perceba, que você saiba que quando você peca contra Deus, mais importante do que reconhecer o pecado contra Deus é você buscar a Deus para fazer o reparo desse pecado. Eu quero convidar aqui rapidamente os nossos amigos novamente. E pastor Davi, eu pergunto aqui, é o tema de terça-feira, perdoado e esquecido, uma interrogação. Davi vai a Deus, ele pede perdão. Deus tira o pecado de Davi. A pergunta, ele simplesmente esquece tudo que foi feito? E as pessoas também deveriam esquecer? Como é que funciona essa questão? E agora falando da maneira como Davi reage, né? E o pastor Adriano colocou aí algumas coisas muito interessantes mesmo. E Davi tem esse entendimento, é como se Deus tivesse usado essa pedagogia com ele. Porque primeiro Natã desperta o senso de justiça. Quem fez isso deve morrer. E aí Natã diz, foi você. Aí eu imagino Davi dizendo, ops, fui eu. Então, o senso de justiça aflora e Davi prontamente, o que ele faz, pastor Davi? Qual é a resposta de Deus? Mas mais importante, dentro desse contexto, na opinião de Davi, segundo o Salmo 51, de 1 a 6, o que ele esperava de Deus e o que ele mais precisava nesse momento? Bom, primeiro que é um pouco fácil para a gente, né? Hoje, vendo aí todo o desenrolar da história da vida de Davi, dizer que, é claro, Deus o perdoou, né? Mas eu fiquei pensando um pouco nessa dinâmica na vida de Davi, né? Porque, assim, eu creio que não deve ter sido fácil para ele, até porque se a gente vai no Salmo 51 ali,
a gente vê essa questão dele, né, de confessar ali para Deus, falar com Deus tudo aquilo que ele estava sentindo, e a gente vê ali uma sinceridade muito grande no coração de Davi ao confessar o seu pecado. E é claro, isso é muito claro. Deus, a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado, que a gente deixa o pecado, ele nos perdoa. Mas será que Davi também teve automaticamente essa atitude, a mesma atitude que Deus teve, né? Será que ele esqueceu? Eu creio que não. Porque esses dias eu estava vendo ali uma ilustração e o palestrante pegou uma folha assim branca, alguns de vocês já devem ter visto isso, e ele amassou essa folha. E à medida que ele amassava, ele contava a história do pecado, como o pecado depois ele abre a folha e a folha volta ali quase que ao seu tamanho normal, mas ela tem as marcas ali. Então eu vejo isso muito na vida de Davi, porque é muito claro que Deus o perdoou, é muito claro que ele pede perdão, mas essas consequências, elas com certeza ficaram. Por exemplo, o nosso guia afirmou, e a gente viu a profecia dizendo, Natan dizendo para ele, que esse filho morreria, ok? Então, são consequências. O general dele foi assassinado. É muito claro que Deus o perdoou, mas esse tipo de situação, ele não conseguiu se livrar disso, das consequências, né? Desse erro dele, das consequências familiares também, né? A gente vê ali os filhos dele, os problemas que ele enfrentou, mesmo ele sendo um homem, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Bom, vamos aproveitar o embalo aqui, né? Tem que aproveitar o embalo aqui. Pode complementar, fica à vontade. Veja, mais uma vez nós temos que tirar o chapéu para Davi. Davi conhecia o Deus, criador da lei, e Davi também conhecia o Deus da graça, né? Coisa que muitas vezes nós não conhecemos, né? Esse negócio de perdão de Deus, receber o perdão de Deus, assim, eu tenho algumas dificuldades, sabe? Em que sentido? Porque nós criamos um checklist para receber perdão de Deus, né? Nós temos aí um estudo bíblico que já ajudou muitas pessoas, mas a gente precisa rever, né? Como receber o perdão de Deus? Primeiro passo, se arrepender. Segundo passo, primeiro passo é arrepender, segundo passo confessar, depois abandonar. A gente faz um checklist para receber o perdão de Deus. Como se o perdão de Deus fosse humano. Porque o perdão divino é assim, eu peço perdão, sabe o que acontece? Perdoado. Agora, humano não. Por exemplo, se eu errar contra o pastor Davi, ele vai ter os requisitos dele. Ele fala, não, eu perdoo você, mas o nosso relacionamento vai ter que seguir agora umas restrições, porque a confiança quebrou. Então, o perdão humano é diferente do perdão divino. O perdão divino é instantâneo, né? Então, veja, alguns falam assim, você tem que se arrepender. Mas o que é arrepender? Arrepender-se é nunca mais cometer o mesmo pecado, é abandonar o pecado. Eu falei, bicho, então eu tô perdido. Por quê? Porque eu, uma vez menti, e aí pedi perdão para Deus. Mas, infelizmente, voltei a mentir. E aí, eu tinha recebido perdão antes ou não recebi agora? Então, assim, Davi conhecia o Deus da graça. Davi entendia que nada que ele fizesse poderia agradar a Deus para que então Deus concedesse perdão. Davi sabia que Deus tem um coração de amor, que ao ver o seu filho pedindo perdão, ele não está com a mão presa para reter as bênçãos, mas ele está com a mão aberta para perdoar, né? Então isso é muito louvável, né? E claro, as consequências vieram, né? Deus, ele realmente perdoa, e é lindo, maravilhoso, mas é lindo, maravilhoso também que Deus não tire as consequências, porque as consequências vão de alguma forma moldar o nosso caráter, né? Primeiro, para não cometer mais, e segundo, para lembrar que nós temos um Deus gracioso, né? Pastor Adriano, falando dessa questão de como Davi lidou, e já entrando no tema de quarta-feira do nosso guia de estudos, chamado Algo Novo, Davi,
ele claramente confessa o seu pecado, a gente tem isso ali nos versos 1 e 2, né? Sem tentar se desculpar ou encobrir o que ele fez. Isso é muito interessante, né? Só que o foco de Davi, ele gasta ali no máximo 2 versos se apresentando a Deus, mas o foco dele do verso 2, 3 até o 10 é outro. Então eu lhe pergunto, o que Davi pede para Deus, né? E em contraste com essa atitude de Davi, está, lembrando a gente, está Adão e Eva, estão Adão e Eva. Quando eles pecam, lá em Gênesis 3:8, o texto bíblico diz que eles se escondem de Deus. Por que o pedido de Davi aqui, mesmo depois do pecado tão grave que ele cometeu, por que a atitude dele foi diferente da atitude de Adão e Eva, como nós lemos lá no Gênesis? Por favor. Veja, hoje eu estou rasgando seda para Davi, tá? Apesar dos erros dele, nós temos que aprender com os erros dele, né? E também aprender com o bom caráter dele, quando ele acerta, né? Bom, o pedido de... Interessante isso daqui, gente, ó. Muitas vezes eu já fui conversar com Deus. Eu fiz vários erros, né? Cometi erros, vou conversar com Deus. E aí, quando eu vou conversar com Deus na minha oração, eu acabo falando, né? Então, eu vou conversar com Deus. Senhor, eu queria pedir perdão porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, tal. E eu percebo que muitas vezes, nas minhas palavras, no meu modo de expressar, de conversar com Deus, eu me atrapalho. E às vezes, na minha conversa, eu acabo até me justificando porque cometi aqueles erros. Senhor, hoje eu discuti com a minha esposa, eu falei isso, mas também, Senhor, ela falou aquilo, eu não aguentei. Não, hoje, Senhor, eu acabei pegando aquilo da casa do fulano, mas olha só, mas eu vou devolver, né? Então, assim, nós temos esse senso de Adão, né, de justificar ou querer culpar alguém, né? E Davi, por sua vez, ele entendia que as palavras dele não seriam suficientes para agradar a Deus. Então, assim, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, né? Tem um salmo que diz, sonda o meu coração, Senhor. Então, uma coisa que eu aprendi há muito tempo, né? Há um tempo, quando nem era pastor, eu lembro que uma irmãzinha me falou uma coisa, falou, Adriano, quando você for conversar com Deus e não saber as palavras, não saber se expressar, fique em silêncio e só clame ao Senhor, Senhor, sonda meu coração. O Senhor sabe o que está aqui dentro. E Davi, interessante, ele sabia que aonde ele fosse se esconder, quer seja esconder fisicamente, se esconder com palavras, com justificativas, com desculpas, não teria como, né? Ele realmente estava descoberto diante de Deus. E ele pede para Deus não tirar dele o Espírito. Olha que interessante o conceito do Espírito Santo aqui no Antigo Testamento, né? Não tirar o Espírito dele. E ele fala assim, Senhor, meu coração não tem conserto. Então, cria, né? E a palavra criar ali, né? O verbo é bará, cria do nada, cria um novo coração, Senhor, né? Então, assim, o que eu tiro para mim desse dia, dessa lição, dessa pergunta que você fez, é de que muitas vezes nós temos que estar nu diante de Deus e não ter medo da nossa vergonha. E que geralmente as nossas palavras, quando são dirigidas para Deus, elas já têm cunho de egoísmo, de avareza, de prepotência, né? Como eu queria, né? Às vezes acontece isso. Eu e minha esposa é o ser que eu tenho mais presente comigo, então muitas vezes eu nem falo nada, eu chego cansado do serviço, eu abro a porta, quando eu olho para a cara dela, ela olha para os meus olhos e já sabe, ele está cansado, está com fome, está querendo tomar banho e dormir, já sabe, né? E se eu for tentar explicar para ela que eu estou com tudo isso, eu terei que falar assim, olha, hoje eu trabalhei demais, hoje eu não comi direito, eu vou ficar dando desculpa e vou floreando para que ela entenda. Mas ela me conhece tanto que eu não preciso dizer nada, ela me olha e ela sabe que está no meu coração. Mesma coisa Davi sabia disso, que Deus, ao olhar o coração dele, sabia de tudo, né? E com relação aqui a Adão e Eva ainda não tinha esse conhecimento, por que pareça. Eles não tinham. Adão e Eva se esconderam, tinham esse medo. Claro, um sentimento novo, né? Não vamos jogar essa pressão sobre eles, né? Mas Davi, pela sua experiência com Deus,
ele sabia que não adiantava se esconder, né? Então, vamos aprender com Davi. Essa lição me ajudou muito a ver esse lado humano, pecador de Davi, mas um lado gracioso, de que reconhece quem é o Deus da lei e o Deus da graça. Né? E esse anseio também, né, pastor Adriano, que ele tinha no coração dele, a lição tocou um pouco sobre isso, esse anseio por renovação, né? Eu vejo que essa é uma oportunidade prática para nós, que às vezes a gente fica, né, teorizando muito as nossas relações, o nosso relacionamento com Deus, mas isso é muito prático na vida de Davi, muito bonito, porque ao mesmo tempo que ele comete um erro, e a gente não está aqui tirando a gravidade desse erro, ele também tem um anseio muito grande pela renovação e pela aceitação de Deus, pelo perdão de Deus na vida dele. E esse é um recado muito forte para nós, para quem está aí nos assistindo, né? É muito claro isso na Bíblia, é muito claro com Deus. Não importa onde você chegou, não importa onde você está. Deus, ele quer nos alcançar. E eu acho que essa atitude que Davi teve, nós precisamos ter também. Porque às vezes Deus, ele nos perdoa. Mas e o nosso coração? Será que a gente fica remoendo? E às vezes de tanto remoer isso, a gente acaba voltando, né? E dizendo assim, já que eu não consigo esquecer isso, eu vou continuar a minha vida aqui. Eu vou continuar do jeito que eu estou, né? Do jeito que eu sou. Então eu não consigo esquecer. E, por exemplo, se a gente se nós formos olhar as doenças emocionais hoje que nós temos, os problemas emocionais, a maior parte deles são de pessoas que não conseguem se perdoar. A ansiedade, talvez pelo futuro, ou um erro que a pessoa cometeu no passado, ela não consegue se livrar daquilo. E isso é o perdão de Deus que nos traz. E a ação da graça de Deus na vida de Davi foi muito clara, na nossa também. Não é porque nós somos pastores, mas Deus está sempre nos perdoando, né? Todos os dias ele está nos perdoando. Então esse é um recado e um apelo muito forte para você que está nos vendo, que talvez aí esteja passando por uma situação assim, não consegue se perdoar ou não consegue deixar um pecado. Olhe para a Bíblia, olhe para a história de Davi, olhe para a graça de Deus, porque ela está disposta a nós para nos perdoar. Mas nós precisamos também ter a atitude que Davi teve, né? Uma atitude de renovação, querer se renovar tanto com Deus, e aí a gente também vai na sociedade se encaixar aí como cristãos e recebemos o perdão. Para você que nos acompanha, perceba, Davi não é chamado o homem segundo o coração de Deus pelos erros que ele cometeu. Mas Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus pela maneira como ele lida com o seu erro, com o seu pecado. E na relação que o pastor Adriano comentou aqui, diferentemente de Adão e Eva, Davi vai a Deus, ele vai resolver o seu problema. E o Salmo 51 é um relato da maneira como Davi lidou com este pecado. Pastor Davi, aqui no tema de quinta-feira do nosso guia de estudos, que tem como título Refletores da Luz de Deus, queria lhe perguntar, o que Davi desejava, de acordo ali com o Salmo 51, 13 a 19, o que ele desejava fazer com essa experiência tão dolorosa que ele teve, e qual a relação desse salmo com o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que o Davi esperava dessa experiência, tirar dessa experiência, e que relação nós temos aqui com aquilo que o apóstolo João escreve na sua primeira epístola? Então, pastor Júlio, quando eu estava estudando essa lição, né, a gente já parte aí para o final, e a partir do momento que a lição ela chega no final, ela começa aí a ficar bastante interessante. Eu pessoalmente gosto muito desses finais de lição, porque são os finais das histórias, né? E esse título me chamou a atenção, mas eu pensei em um outro título também.
Embora nós sejamos refletores da luz de Deus e contextualizando com a história de Davi, eu creio que nós não vivemos para nós mesmos, ok? Eu não vivo para mim, eu coloquei aqui, né? Por quê? Porque a lição que nosso guia colocou assim, que cada vez que Deus perdoa nossas transgressões e nos recria, algo muda na nossa vida. Então esse meu relacionamento com Deus, ele muda a minha vida tanto vertical como horizontalmente. É algo que me completa, é algo que muda a minha vida com Deus, mas também muda o meu relacionamento com o meu próximo. Por exemplo, nosso espírito quebrantado, nosso coração contrito, são louvores suficientes para Deus. São louvores, porque é a nossa vida, é a nossa adoração que está em jogo, ok? E eu achei interessante essa relação do Salmo 51 com 1 João 1,9, porque no Salmo 51, Davi, ele confessa, a gente vê ali muito claro o anseio e o desejo dele pelo perdão de Deus. Aqui é o homem falando. E quando a gente vai para João, parece que é Deus dizendo, né? E é claro que é Deus dizendo mesmo, né? Mas são palavras de Deus, porque no Salmo 51, ele diz para Deus tudo aquilo que estava no coração dele, o anseio dele por perdão, por renovação, ele sabia o que ele havia cometido. E João, capítulo 1, verso 9, é Deus dizendo. E Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda essa injustiça. E isso é um apelo para nós. É um forte apelo para nós, porque nós podemos crer nessa palavra de Deus, de que ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos aceitar, para nos renovar. A mudança, ela não é somente a nossa mudança com Deus, mas eu volto a dizer, ela precisa passar por mim e atingir as pessoas, né? Isso é muito interessante aqui nessa dinâmica dessa lição, porque é um apelo para nós. Nós precisamos acreditar nisso. E esse descanso que o tema da lição está dizendo, ele começa a partir desse momento, quando eu entendo que eu sou, quando eu vou a Deus, quando Deus me perdoa, Deus me aceita, e aí eu começo a descansar, mas não porque eu sou bom, não porque eu tenho coisas boas, mas eu descanso naquilo que Deus fez por mim, naquilo que Deus faz sempre por mim. Amém, pastor Davi. Pastor Adriano, como eu posso equilibrar essa questão da consciência do pecado e a certeza do perdão, tendo em conta, a gente sabe, a Bíblia diz, né, que o pecado nos separa de Deus, isso está aqui em Salmo 51, versos 11 e 12, Isaías também comenta, né, que os nossos pecados nos separam de Deus, e a Bíblia apresenta tantas histórias, né, dentro desse contexto de pecado, perdão. Tem tantas pessoas que não sabem se perdoar, né, não sabem lidar com essa questão do que fizeram de errado. Como que a gente equilibra essa consciência de pecado, mas garantir a certeza de perdão divino? Veja, com o tempo a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Eu, quando comecei minha caminhada cristã, eu fazia um papel muito difícil para me sentir perdoado e para pedir, para conseguir perdão de Deus, né? Como eu falei, é o tal do checklist. E dentro do checklist tem o tristeza pelo pecado. Só que muitas vezes nós cometemos pecados, né? E não sentimos tristeza. Não sentimos. É um coração duro, tremendo. E aí você, por não chorar, por não ficar triste, você fica equilibrando ou vira um malabarista com o seu pecado. A gente fica com o pecado aqui na mão, né? E essa forma de lidar com o pecado vai trazendo uma culpa esmagadora, né? E a pessoa não, aí entra o que o pastor Davi falou sobre as doenças psicossomáticas, né? O lidar com a culpa. E veja, quando Cristo
pago o preço na cruz do Calvário, ele quebrou o poder da culpa sobre nós. Então a culpa caiu sobre ele. Então veja, talvez o que eu vou falar aqui para você seja um pouco chocante, né? Mas querido, quando você cai em pecado, o simples fato de você reconhecer que errou já é a ação do Espírito Santo no teu coração, porque um homem mau não se arrepende. Então o Espírito toca no coração seu, você entende que errou, o fato de você entender agora não é fazer algo, é reagir. É reagir ao Espírito. Você tem que pegar esse pecado e agora, pela razão, sem emoção, tá? Se tiver emoção, beleza. Mas se não tiver a razão, Senhor, eu pequei, eu transgredi a sua lei. É como Davi. Davi caiu em si e falou assim, não, peraí, eu não vou ficar aqui me escondendo, colocando folhas de figueira, né? Eu vou atrás de Deus. Então assim, querido, se você caiu em pecado e você foi tocado, entendeu que errou, não fique aí pensando. Sabe que, pastores, sabe que muitas vezes a gente comete blasfêmia. Em que sentido? Porque a gente fica pensando, mas eu tô com isso aqui, vou pedir perdão para Deus, depois vou pecar de novo, não, mas eu fiz isso, eu não. E a gente fica segurando o pecado, achando que o nosso pecado é tão grande que Deus não pode perdoar. Isso é blasfêmia, é se colocar no lugar de Deus. Porque Deus falou assim, querido, pecou, se confessar a mim, eu te perdoo, né? Então você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, não fica brincando com o seu pecado, acariciando ele, achando que ele é tão grande assim, que Deus não pode. Querido, pecou. Então, Senhor, eu te louvo porque ainda existe graça. E segundo a tua palavra, a promessa é, se eu confessar, eu recebo perdão. Não está dizendo aqui que eu tenho que chorar, que eu tenho que fazer 3 pulinhos, que eu tenho que seguir. Não, está falando de confessar. Então, confessa, Senhor, eu roubei tal coisa. Senhor, eu menti. Em nome de Jesus, tira a culpa de mim e me dá o perdão. Parece uma coisa muito fria, mas é real. Agora, entenda o seguinte, o fato de Deus te dar o perdão não quer dizer que existem coisas que irão acontecer, né? Por exemplo, quando Deus perdoou Davi, mas ele diz o seguinte, eu vou deixar exposto o seu pecado, querido, você é um rei, e eu não vou esconder teus pecados, eu te perdoo, eu não vou esconder que eu te perdoei, mas também eu não vou esconder de que você terá consequências. Então, assim, muitas vezes nós temos medo de nos expor, por isso que nós não pedimos perdão para Deus. Porque Deus, ele para curar o pecado, curar a culpa, perdoar, muitas vezes ele precisa revelar o erro. Tá? Que Deus te dê força, que nos dê força, coragem, como Davi, né, que ao cair não ficou com choradeira, ele foi lá e falou, Senhor, eu errei. Então, troca esse coração. Não tira de mim o Espírito, né? Mais uma vez eu toco aqui nessa questão importante, porque o Espírito que o levou ao arrependimento, né? O teu áudio, Júlio. Sim, eu estava aqui tão empolgado e eu estava falando do pastor Davi Cabanha, que é pastor distrital na Associação Sul Mato Grossense, pastor Adriano Cecílio, pastor distrital na Associação Paulista Leste. Amigos, que privilégio ter vocês aqui, foi muito boa essa lição, um bate-papo muito legal. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo foi amplamente abençoado. Espero aí, enquanto estivermos na pandemia, não é? Nós gravamos sempre a nossa lição da Escola Sabatina na igreja, até que chegou a pandemia, mas enquanto não voltamos para lá, contamos com vocês num outro momento aí para voltarem aqui. Olha, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos os membros do Distrito de Paranaíba, do Distrito de Caieiras, tá bom? E quem sabe futuramente não estaremos pessoalmente aí em um desses 2 distritos nos encontrando, para nós vai ser um privilégio. E eu queria dizer que vocês realmente foram usados por Deus, eu tenho certeza disso. Algumas coisas que vocês falaram aqui, eu nunca havia parado para pensar, né? Por exemplo, eu já comentei da fala inicial do pastor Davi, e o pastor Adriano falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Antes de chamar o pecado pelo nome, tem que chamar o pecador pelo nome, porque Deus lida dessa forma, né? E nós, como líderes da igreja, homens que nós cremos que Deus nos chamou, devemos também entender essa responsabilidade. E olha, se sobre Davi tinha um peso, imagina também o peso que temos nós, né? Deus realmente
espera que nós sejamos responsáveis com as suas ovelhas. Eu não atuo na área da igreja, eu estou aqui na outra área, na área da educação, mas vocês estão ali com as ovelhas no dia a dia. Mas Deus tem para nós responsabilidades, porque todo dia nós entramos em contato com pessoas que veem em nós exemplos, né? E nós precisamos buscar um coração realmente de acordo com a vontade de Deus. E eu tenho certeza que, por mais pecadores e miseráveis que vocês sejam, e eu também sou, como diz o pastor Jan Zukovski, né? Merecíamos apenas a morte, mas Deus ainda nos capacita e nos usa para ajudar a sua igreja. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu vou pedir ao pastor Adriano Cecílio que faça a oração final, encerrando este estudo, e que Deus, meu irmão, minha irmã que nos escuta, fixe na sua mente aquilo que você estudou conosco, tá bom? Pastor Adriano, por gentileza, conduza esse momento. Então vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Senhor pelo teu amor, pelo teu perdão, a tua graça, que isso realmente fixe, seja inculcado em nossa mente. Nós entendemos os erros de Davi, entendemos as consequências, mas que possamos entender que existe um Deus grandioso e que pode tirar todo o peso da culpa e todo o peso do pecado que nós temos, Pai. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito esteja sobre todos nós. E nós dizemos amém. E para você que esteve conosco, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Pois é, chegamos ao final desta lição de número 4 do estudo Descanso em Cristo. Estudamos aqui sobre o custo do descanso. Eu queria lembrar você que na próxima semana teremos outra dupla de convidados aqui, 2 pastores que também estarão conosco participando, e você realmente será abençoado mais uma vez nessa outra temática que nós teremos. Portanto, não se esqueça, ative as notificações, ative o sininho, comente aqui no vídeo se você gostou, os pontos que você destaca. Também não esqueça de copiar o link deste vídeo, cole nas suas redes sociais, envie nos seus grupos de WhatsApp. E até semana que vem, quando nós nos encontraremos para estudar mais uma vez um tema desta abençoada lição, Descanso em Cristo. Um grande abraço e nós nos vemos então na próxima semana.